Continuando ainda na jantada do Silvio Almeida ontem, o deputado Marcos Colom, do PL de Mato Grosso do Sul, insinuou que o Silvio Almeida teria relação com o Comando Vermelho. E o Silvio Almeida foi para cima, disse que vai tomar as medidas cabíveis. Veja só esse vídeo. Recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? O senhor acaba de fazer uma... Bom, para começo de conversa, eu expliquei quais foram as circunstâncias em que se deu a indicação dessa senhora como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Estou com os documentos aqui, estão à disposição de Vossa Excelência. Esse encontro nacional foi feito a partir de uma indicação feita pelo Estado do Amazonas e o senhor está perguntando sobre minha relação como advogado a uma organização criminosa notoriamente conhecida. Me parece que o que o senhor está dizendo agora, fazendo agora, é uma insinuação difamatória e caluniosa. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, para que, se for o caso, falo com muita tranquilidade, deputado, o senhor sabe que eu respeito, para que eu tome as providências cabíveis. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho fez parte de audiências relacionadas ao regime que o senhor defende. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho teve suas passagens custeadas por alguém do regime que o senhor defende. A pergunta é se existia relação com esse grupo criminoso anteriormente ao Ministério ou se isso se deu após ao Ministério. A resposta é muito simples, sim ou não. Ao fazer esse tipo de pergunta, o senhor insinua que existe alguma ligação minha, ou do Ministério, ou de alguém do Ministério com o crime organizado. Então, com todos os documentos aqui, com todas as provas que eu coloquei, os documentos estão à disposição, quero dizer ao Brasil, todos os documentos estão à disposição do Brasil para que vejam o que está acontecendo. Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo professor de direito, e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. E eu vou tomar as providências cabíveis, porque o senhor não pode fazer isso com um homem que é ministro de Estado e pai de família como eu sou. Pois é, então aí está o Padilha respondendo a essa ilação, né, desse deputado bolsonarista, Marcos Colom, por conta ainda da história do factoide criado da visita da Luciane Farias, que foi chamada por um apelido inventado pelo Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, Dama do Tráfico. O ministro Silvio Almeida já explicou por que essa mulher esteve lá no Ministério, num evento que discutia o combate à tortura nos presídios. Ela fez uma fala contra a revista em crianças, revista, né, para as visitas de presos. E ela foi indicada pelo Estado do Amazonas para participar desse evento, mas criou todo um factoide e a oposição aproveitou essa matéria, né, essa armação que depois foi revelada, né, do jornal Estado de São Paulo, para convocar o ministro Silvio Almeida e fazer essas ligações, essa fake news de que todo mundo que é ligado, né, que é do governo Lula, que é do PT, etc. O Silvio Almeida nem é do PT, né, Rovai? Não. Mas seria ligado ao crime organizado. E na sequência, Rovai, o pastor Henrique Vieira, ele faz uma fala muito pedagógica, onde ele explica quem é de fato ligado ao crime, quem homenageou miliciano, quem empregou família de miliciano. Não foi o Silvio Almeida que sequer se reuniu com essa pessoa. Tem um vídeo aí, Guilherme, do pastor Henrique Vieira? Deixa eu falar uma coisa antes. Vejam o que faz uma fake news. O Estado de São Paulo inventou essa história de Dama do Tráfico. Inventou. O jornalista que inventou assumiu para assinar a que inventou. Eu ouvi de uma fonte.
Bom, nós apuramos depois que nem isso deve ser verdade, que ele teria ouvido de uma fonte. Porque isso veio num dossiê. Isso chegou num dossiê de alguém que tinha interesse em derrubar o Flávio Dino. Que interesse era? Pode ser de variadas formas. Pode ser interesse na disputa do Supremo, pode ser interesse de fogo amigo na disputa do Ministério da Justiça, e pode ser interesse de milicianos, de criminosos que estão sendo combatidos pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal como nunca foram. Porra! É disso que se trata. Aliás, essa hipótese, no caso do dossiê da denúncia que a gente recebeu, se falava do ministro do TCU. Conversei com ele, foi muito comedido, muito tranquilo, esclareceu os pontos, disse que não estava disputando vaga nenhuma, o Bruno Dantas. E aquilo nos pareceu mesmo uma ilação dentro da denúncia. As pessoas sabiam que tinha sido uma farsa, mas não sabiam de onde tinha chegado. E aí, por conta ali de como a Andresa Matais se comentava a respeito dessa fonte, acabou que sobrou para a fonte. Mas essa história desse dossiê, dessa armação contra o Dino, porque não é. Você acha que um repórter do Estadão ficou vasculhando o site do Ministério da Justiça para encontrar a foto de uma mulher que seria casada com um miliciano no Amazonas? Isso veio pronto. E aí eles deram o nome de dama do tráfico. A partir dessa nomenclatura, começaram a pressionar o Flávio Dino, depois sobrou para o Silvio Almeida, porque as passagens tinham sido Silvio Almeida. Ela não tinha condenação alguma quando ela esteve no Ministério. Isso precisa ser dito, Dri. O Silvio Almeida teria que falar primeiro, ela não era condenada por nada. Por nada. Porque as fotos foram em março. As visitas foram em março e ela foi condenada em outubro. Quer dizer, ela era uma cidadã com plena nos gozos dos seus direitos. Ah, ela tinha sido casada, foi casada, é casada, não sei, velho. Inclusive, só alguém que tem algum relacionamento com presos que vai discutir a questão do sistema carcerário no Brasil. É a regra. 99% das pessoas que discutem o sistema carcerário, como os bolsonaristas estão discutindo agora, porque o pessoal deles foi preso por cometer ato de terrorismo. Percebe, Dri? Sim. Então, o Estadão provocou essa reação desse bolsonarista, esse ataque leviano contra o Silvio Almeida ontem. Aí, o Silvio Almeida é capaz de dar entrevista para o Estadão e não dar para fora. Essa é a incoerência da vida. O que acontece é que o Estadão é o pai da mentira. É o pai dessa fake news. Pai e a mãe, o tio e a tia dessa fake news que constrange, como ele falou, sou um pai de família, o senhor está me acusando de ter relação, se eu tinha ou se eu tenho agora, com o Comando Vermelho, com o PCC. Olha o nível, como a coisa cresce, Dri. Foi isso que o Estadão plantou. Os frutos da matéria do Estadão são esses. Que nasce fake news, transborda em fake news depois. Não tem mais como segurar. A primeira fake news, o Lula falava, vocês vão ter que mentir sempre para o Moro e para o Dallagnol. Porque uma primeira mentira leva a uma segunda mentira, uma terceira mentira, uma quarta mentira. A mentira inicial do Estadão está levando a uma aceleração de mentiras. E eu espero que as pessoas que percebam isso, né? Porque não fosse a Fórum, nesse caso específico, muita dessa mentira ainda estaria se retroalimentando de mentiras
iludindo um número maior de pessoas do que ele ilude hoje. Tinha até gente no governo, tinha até gente nossa, antes da gente dar a matéria, dizendo, Dri, mas sei lá, receber a dama do tráfico é ruim, né? Como que dama do tráfico? Nem o nome desse, nem esse título ela tinha. A Sinara pesquisou em toda a mídia amazonense, ela nunca tinha sido chamada pela mídia local de dama do tráfico. Foi um apelido inventado porque dá manchete, né? Soa muito mais, recebeu uma criminosa, né? E é uma irresponsabilidade mesmo, né, Rovai? Agora eu só imagino a quantidade de memes e como o próprio Silvio Almeida falou ontem, corte, né, na internet. Agora esse deputado bota lá, olha aí, fui para cima do ministro que tem relação com o tráfico. E aí as pessoas sabem só um lado da história. E o pastor Henrique Vieira, como eu estava dizendo, ele fez aí, Rovai, uma explicação pedagógica de quem realmente tem ligação com o crime. Solta o vídeo, Guilherme. Hipocrisia. Porque, veja, se uma mulher casada com um traficante, por meio de um edital, no estado do Amazonas, participou de um encontro nacional, que sequer tinha ingerência política do Ministério de Direitos Humanos. Entenderam o caminho? Isso é caracterizado como relação com o crime. Onde está o oportunismo, a conveniência e a hipocrisia? Vamos lá. Comparação. E não uma comparação de vingança, é pedagógica. Porque tarefa que eu assumi para o nosso mandato é defender um patamar mínimo de democracia no Brasil. E eu entendo que isso significa combater a extrema-direita, com pedagogia. Se esse caminho todo foi utilizado para insinuar relação com o crime, vamos lá. Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, grupo de matadores no Rio de Janeiro, relacionado com milícia. Vamos fazer o caminho entre ele e a família Bolsonaro. Vamos? Familiares dele foram nomeados direta, voluntária e conscientemente por Flávio Bolsonaro na Alerj. Olha só o caminho, ficou mais curto, direto, transparente e objetivo. Conhecidamente matador, com familiares nomeados diretamente no gabinete de Flávio Bolsonaro. Bem, isso seria o quê, então? Se a história da esposa do traficante gera a afirmação, relação do governo Lula com crime organizado. O que seria isso, ministro Silvio? E aqui não é vingança, é pedagogia. Para a gente identificar onde está a relação com o crime organizado no Brasil. Mas não acaba aí, não. Flávio Bolsonaro homenageou publicamente, dando uma medalha a Adriano da Nóbrega na Alerj, o matador do escritório do crime relacionado com a milícia. E no mesmo ano, o seu pai, então deputado federal, defendeu na Câmara, está registrado na taquigrafia, com testemunha ocular na hora, deputado Chico Alencar. Publicamente, Jair Bolsonaro defendeu Adriano da Nóbrega. Estão percebendo algo indireto? Não, é relação direta, orgânica e pública. A família Bolsonaro, inclusive, já se pronunciou publicamente várias vezes defendendo milícia, que é crime organizado, que é máfia, que mata, que estupra, que violenta, que faz exploração ilegal de atividades econômicas. É crime. Mas eu não estou me referindo a um dia Adriano da Nóbrega, um primo dele, visitou o gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é isso, não. É relação pública, oficial, formal, de homenagem e de defesa. Agora tem um exemplo recente. A Luciane, mal ou bem, entrou por caminhos formais. Certo ou errado? Certo. Olha que curioso. Ano passado, senhor ministro, o hacker, lembram do hacker, com 2 condenações criminais? Sabe onde ele foi, senhor ministro? O hacker, com 2 condenações criminais, ele teve uma agenda com o Bolsonaro. Onde? Na casa presidencial. Olha o nível de escândalo. Não tem nem registro, não tem uma formalidade a ser defendida.
Não, foi na casa. E o presidente assumiu isso publicamente. Não, me reuni e o tema era o sistema eleitoral. Por isso que eu estou dizendo que o motivo desse convite tem mais a ver com oportunismo, conveniência e hipocrisia. Porque eu quero defender uma tese, pedagogicamente. A lógica política da extrema-direita, esta sim, me parece ter relações simbólicas e, por vezes, orgânicas e objetivas com o crime organizado no Brasil.